Os oficiantes do templo. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para falar um pouquinho com você, como eu e o Lucas temos feito nos devocionais, temos falado sobre os templos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje, então, eu vou falar a respeito dos oficiantes do templo. Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Então, se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e dá o seu like se você gostou do vídeo, compartilha com as pessoas, faça os seus comentários, perguntas, podem perguntar, de repente a gente consegue responder aí a sua pergunta. Então, quem são esses oficiantes do templo? Na verdade, oficiar, a palavra oficiar significa trabalhar, realizar alguma coisa ali. Então, é um ofício. Então, esses homens e mulheres, eles trabalham dentro do templo, eles são pessoas comuns da igreja, mas são pessoas que têm uma recomendação válida para o templo, são pessoas dignas, pessoas honradas, mas pessoas imperfeitas também. Então, o papel deles é um papel muito sagrado mesmo. E então, nos templos, nós realizamos várias ordenanças, cerimônias, e elas são muito sagradas, como o batismo pelos mortos, a investidura, o selamento. A gente já tem falado aqui dessas ordenanças. E essas ordenanças, elas precisam ter alguém para ajudar a pessoa a realizar essa ordenança. Então, essas ordenanças elas são essenciais para a salvação das pessoas. Então, elas precisam ser realizadas por pessoas autorizadas. Então, os oficiantes do templo são pessoas ordenadas, designadas para realizarem esse trabalho dentro do templo, e eles têm essa autoridade para realizar estas cerimônias, essas ordenanças. Por isso que, já que é uma ordenança, uma cerimônia de salvação, quer dizer, depende, a salvação das almas depende destas ordenanças, elas precisam ser realizadas por pessoas que têm autoridade, que são autorizadas a fazer. Não pode ser qualquer pessoa. Então, o oficiante do templo ele é recomendado pelo bispo, e aí ele é entrevistado lá pela presidência do templo, por um membro da presidência, e aí, se ele estiver, ele vai passar por essa entrevista ali, uma conversa com o membro da presidência, e se tiver tudo ok, o dia que ele pode oficiar, o tempo que ele pode dedicar, e também se ele está disposto a seguir determinadas regras, que os oficiantes precisam seguir. Então, se ele estiver disposto, tiver tudo certo, ele tem um tempo para servir, ele pode, então, servir junto ao templo. Então, os oficiantes, como falei, eles são membros fiéis da igreja, que foram chamados e designados para servir por um tempo, por um período de tempo. Isso varia muito, depende muito da pessoa, não tem um tempo mínimo nem um tempo máximo, mas existe um período de tempo. Às vezes há necessidade de ser desobrigado aquele oficiante, por algum motivo qualquer que a presidência do templo esteja enxergando, ou que o próprio oficiante fala, olha, agora eu não consigo mais, estou estudando, eu vou estudar nesse horário, eu vou ter que trabalhar, enfim. Várias situações que podem acontecer. Os oficiantes, eles não são pagos, eles fazem um serviço voluntário e um ato de devoção mesmo a Deus, ajudando as pessoas que entram dentro do templo. Eles recebem um treinamento especial. Eu sou um oficiante no templo, o Lucas também é, nós inclusive oficiamos juntos no mesmo turno. O que acontece é que a gente recebe, toda vez que a gente chega lá no templo, a gente tem 30 minutos, todas as vezes que a gente vai no templo, a gente recebe treinamento da presidência do templo para aprender como realizar, como agir nestas ordenanças, nessas cerimônias do templo. Bom, o que os oficiantes fazem exatamente lá? Eles realizam, eles
auxiliam as pessoas naquelas ordenanças que são realizadas, eles explicam os procedimentos para as pessoas, ajudam os participantes, que nós chamamos de procuradores. A pessoa que vai ao templo, não como oficiante, né, mas uma pessoa, um membro da igreja que vai ao templo, ela é chamada de procurador. Então, primeira vez ele vai passar por ele mesmo no templo, a gente já falou aqui, explicou, a pessoa recebe as ordenanças por ela mesma. Posteriormente, ela vai passar por pessoas falecidas. Então, essa pessoa, no templo, é chamada de procuradora. Então, é um procurador, né? Alguém que está representando aquela pessoa falecida. Então, os procuradores, eles são auxiliados nos procedimentos que eles devem realizar lá dentro do templo, justamente pelos oficiantes. Eles ajudam os procuradores a se sentirem à vontade, né? Garante que tudo ocorra com dignidade e reverência, principalmente, né? Dentro do templo tem que ser tudo muito reverente, tudo em silêncio. Precisa pairar assim um sentimento, né, de paz. Então os oficiantes cuidam para que isso aconteça, para que tenha paz, para que tenha silêncio, para que as pessoas sintam o Espírito de Deus lá. Alguns desses oficiantes, eles conduzem as sessões de investidura, supervisiona batismos vicários, as iniciatórias, que nós já falamos aqui, e também os selamentos no templo. Na verdade, o oficiante é um chamado totalmente espiritual. Eu amo estar lá no templo e poder realizar, e eu sinto o Espírito de Deus nas ordenanças. Nós aprendemos nas Escrituras, em Doutrina e Convênios, que são nas ordenanças que se manifesta o poder da divindade. São nas ordenanças, nessas cerimônias que nós participamos, tanto como procuradores, como oficiantes, que ali o poder de Deus se manifesta, que a gente sente realmente o poder de Deus. Os oficiantes, eles servem com amor, com humildade e obediência. Muitos sentem que, ao servir no templo, eles se sentem mais próximos do Senhor e suas vidas são abençoadas por isso. Tem pessoas lá no nosso turno que vêm de muito longe. Eu estou aqui em São Paulo, né? Eu e o Lucas, nós estamos aqui no templo de São Paulo. Tem pessoas que vêm lá de Santos, tem pessoas que vêm de outras cidades, né, para cá, para poder servir no templo. E fazem com um sorriso no rosto, eles fazem com amor. É tão impressionante isso. Realmente, para mim, é muito fácil, eu estou bem próximo do templo, mas para essas pessoas é um sacrifício muito grande, mas elas estão lá, todas, né, não só no nosso turno, mas em todos os turnos. Pessoas vêm de muito longe, fazem um grande sacrifício para poder servir na casa do Senhor. Então, os oficiantes, eles não representam a si mesmos, eles representam o Salvador nessas ordenanças, nessas cerimônias. E ajudando os procuradores, né, ajudando aquelas pessoas que estão lá, também a se aproximarem de Deus. Os oficiantes são discípulos em ação, né, podemos dizer assim. São discípulos de Cristo em ação, trabalhando ali. Milhões e milhões de membros ao redor do mundo vão ao templo para poder realizar essas ordenanças, e os oficiantes, eles auxiliam o tempo todo essas pessoas lá. Como eu sou grato por poder servir no templo como oficiante e poder ajudar essas pessoas. Várias experiências espirituais eu tenho tido lá como oficiante. E se você é membro da igreja e você sente o desejo de ser um oficiante, procure o seu bispo, conversa com ele, e aí depois vá ao templo e aí receba lá, faça uma entrevista com um membro da presidência. E se estiver tudo certo, se estiver tudo ok, então você poderá oficiar e vai ser uma grande bênção para a sua vida e para a bênção da vida das pessoas que estarão entrando no templo. Te vejo no próximo vídeo.